Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais uma aula, mais um vídeo do projeto Apoio à EBD. Esse projeto é para ajudar você que é aluno, professor, você que atua na Escola Bíblica Dominical. É um projeto voluntário que nós decidimos fazer para auxiliar os irmãos que estão aí atuante na Escola Bíblica Dominical. Aqui você tem um conteúdo diferenciado. Nós abordamos a parte teológica, que é o conteúdo da lição, né? E abordamos também alguns reforços, como a dica pedagógica, orientações para você poder melhorar a sua aula. Tem também um desafio para a igreja dos nossos dias, tudo visando uma melhor aula, um melhor aprendizado para você ministrar na sua igreja, na sua sala de aula. Se é a sua primeira vez por aqui, eu já lhe peço, por favor, se inscreva no canal. Se inscreva, dê o like e compartilha. Passe para outras pessoas também serem abençoadas com esse conteúdo. Hoje nós temos mais uma aula abençoada que iremos aprender mais uma lição, dando continuidade ao conteúdo dessa revista que estamos estudando, sobre erros e acertos ali no Antigo Testamento e o agir de Deus, como que Deus fez. Hoje temos mais uma lição nesse sentido. Iremos estudar uma lição de mais um rei do reinado do sul, do reinado de Judá, e com certeza iremos tirar muito aprendizado, muita lição para a nossa vida. Então, vamos à aula de hoje. A aula de hoje é sobre um rei que reinou no reinado do sul, um rei que fez o que era reto, o que era correto aos olhos do Senhor. Hoje estudaremos a lição de número 11, que tem como título o reinado de Ezequias. E a ideia, a proposta do autor, é a gente estudar a história do rei Ezequias, passando principalmente pela reforma espiritual que ele proporcionou, o ataque do Império Assírio e o livramento que o Senhor lhe deu. Para a gente estudar e entender melhor essa lição, o autor dividiu ela em 3 tópicos. No primeiro, o justo reinado de Ezequias. No segundo, Senaqueribe invade Judá. E no terceiro, a oração do rei e o livramento do Senhor. É muito importante a gente dar essa olhada panorâmica e conhecer a estrutura da lição. Por exemplo, aqui, o primeiro tópico tem 3 subtópicos, ele vai exigir um tempo maior. O segundo e o terceiro só tem 2 subtópicos e tratam do mesmo ocorrido. Então, dá para dar uma mesclada aí em alguns subtópicos, juntar, porque o assunto é bem parecido. O certo é que você olhando para essa situação, dando uma olhada nos tópicos, ajuda você a controlar o tempo e também organizar o ensinamento para a igreja. E nós já vamos começar aqui a nossa aula justamente pela introdução. É nela que o autor faz as primeiras abordagens, mostra mais ou menos o rumo de como será a aula. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Irmãos, a lição será sobre o reinado do rei Ezequias. O rei Ezequias ele foi o 12º rei de Judá, que é o reinado de baixo, que é o reinado do sul. E aqui o autor aborda dizendo que ele teve um reinado bom, um reinado justo, um reinado correto, um reinado que realmente agradou ao Senhor. Uma outra questão que vai ser abordada na lição de hoje, meus irmãos, é a marca, né, do reinado do rei Ezequias, que foi justamente o avivamento que ele promoveu. Essa foi uma das grandes marcas. A história do rei Ezequias é muito grande, tem vários episódios, mas hoje, na lição de hoje, a gente vai se conter em 2 episódios.
Primeiro vamos estudar essa parte espiritual do avivamento que ele promoveu e depois a gente vai estudar o ataque do Império Assírio, a tentativa, não é, de destruição de Jerusalém. É o mesmo império que invadiu o reinado do norte e levou Israel cativo, veio também tentar fazer isso em Judá, no reinado do sul. Nós iremos ver como que isso se deu e nós iremos ver também como que foi o livramento do Senhor, qual foi a atitude do rei Ezequias e como que Deus respondeu, como que Deus livrou aquele rei e aquela nação. Aqui na introdução, nós fazemos também algumas abordagens, levantamos algumas questões que julgamos ser interessante de acordo com a lição, de acordo com a aula de hoje. A tentativa aqui é aproximar cada vez mais o assunto à nossa realidade. Quem sabe, talvez alguém até pergunte alguma dessas questões. Quais as características de um verdadeiro avivamento? Como saber a hora certa de usar os meios materiais e os meios espirituais? Como fazer uma oração que Deus realmente atende? Que lições podemos tirar da vida do rei Ezequias para a nossa vida cristã? Essas e outras indagações e outras questões serão respondidas nessa aula de hoje. Então continua conosco, já reserva aí a sua Bíblia, a sua revista, permanece conosco que com certeza a aula está uma bênção. E nós já iremos partir para o primeiro tópico, que é a primeira abordagem principal que iremos aprender nessa aula de hoje. Chegamos no primeiro tópico, meus irmãos. E o propósito desse tópico é a gente estudar o avivamento que foi criado, promovido pelo rei Ezequias. E, de certa forma, estudar também algumas características do seu reinado. Um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus que incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, reestabelecer as ofertas e os sacrifícios, reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. O rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Por isso, ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado e, por isso, foi reformista. Irmãos, o que nós podemos começar dizendo sobre o rei Ezequias é que ele era um crente de verdade. Ele era um rei crente de verdade. Só que lá no Antigo Testamento, essa citação está dizendo que ele foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando um rei era ruim, desviado, ele era um rei, a citação lá é que era um rei que fez, ou fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o rei Ezequias era um rei crente, mas tão crente que ele promoveu um avivamento. Ele observou, ele viu que a nação não estava convertida, a espiritualidade de Judá não estava agradando a Deus e assim ele promoveu algumas mudanças. Primeiro, ele reuniu os sacerdotes e levitas, conversou com eles para que pudessem também perceber essa dificuldade na vida espiritual das pessoas, na adoração a Deus. Dê uma observada aí na arte que eu preparei, que nós vamos entender melhor a sequência dos fatos. Observe aí as atitudes do rei Ezequias nessa reforma espiritual. Ele renovou a aliança do povo com Deus, houve mudança, exigência de mudança no comportamento e na espiritualidade das pessoas, promoveu também a destruição dos altares pagãos, inclusive de uma imagem chamada Neustã. Essa Neustã, meus irmãos, ela era aquela serpente de bronze que Deus mandou Moisés levantar lá no deserto, há mais de 400 anos atrás. Ela não foi destruída e ao invés do povo adorar a Deus, estava adorando aquela imagem daquela serpente e deram o nome para ela, Neustã. E aí o povo guardou, escondeu essa imagem e estava usando como idolatria. E nesse momento aqui, nesse avivamento, aí sim, mais de 400 anos depois, ela foi destruída.
Vamos continuar. Reabertura do templo, promoveu também a organização dos eventos nele, o sacrifício e a celebração da Páscoa. Quando você der uma olhada na história aí, no episódio, você vai perceber que a última Páscoa que tinha sido realizada em Jerusalém, ali na região de Judá, foi justamente ainda no governo de Salomão, no reinado de Salomão. Já haviam passado 11 reis, alguns mais longos, outros mais curtos, mas ninguém havia mais celebrado a Páscoa do Senhor. Então você viu aí algumas características, o que foi necessário para esse avivamento. Mas tem mais coisas. O autor destaca aí, meus irmãos, que o rei Ezequias tinha um coração obediente e quebrantado a Deus. Essa era a característica da crença do rei Ezequias. Ele era obediente a Deus, ele obedeceu os mandamentos do Senhor, obedecia ali à lei de Moisés e ao mesmo tempo tinha um coração aquebrantado. A espiritualidade do rei Ezequias era tão boa que ele conseguiu perceber que o povo havia quebrado a aliança com Deus, que a vida espiritual do povo não estava bem com Deus. E uma questão que merece atenção é justamente que o povo estava desviado, os sacerdotes, os levitas não estavam percebendo, mas o rei percebeu. E foi através do exemplo dele, da espiritualidade dele, que o avivamento aconteceu. E esse subtópico ele nos leva a essa reflexão. Como está a nossa espiritualidade? Como que está a nossa crença? Nós estamos influenciando para o bem ou para o mal? Para o melhor ou para o pior? O rei Ezequias, ele tinha uma espiritualidade tão boa, tão positiva com Deus, que ele foi uma peça fundamental para o avivamento ali em Judá, no seu reinado. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e reestabeleceram o culto e o sacrifício conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato de 2 Crônicas 29, 18 e 19, a palavra todos é repetido várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Bom, irmãos, a reforma espiritual não ficou só no rei. Juntou também ali, envolveu também ali as autoridades espirituais, os sacerdotes e os levitas. E eles tiveram um papel fundamental nessa reforma espiritual, que foi justamente a reforma do templo, a limpeza do templo, tiraram as coisas impuras, as coisas imundas do templo e a restituição dos cultos, dos sacrifícios, que quase tudo estava ali parado. Então houve a participação do rei, mas houve também nesse avivamento a participação dos sacerdotes e levitas. E isso é de grande importância, porque o envolvimento da liderança espiritual faz muita força, tem muito a ver com a continuação espiritual da igreja. E isso nos traz dois ensinamentos muito interessantes. Primeiro, que todo o avivamento, toda mudança, ela começa de cima. Ela começa de quem Deus colocou para liderar, quem Deus colocou para pastorear, quem Deus colocou para governar. Uma boa ação, bem planejada, para dar resultado, ela começa de cima. Um outro ensinamento, lição que nós podemos tirar desse subtópico é justamente que toda santificação, toda adoração a Deus, ela passa por um processo de limpeza, de purificação. Ou seja, não tem avivamento sem santificação, sem processo de arrependimento, sem processo de renúncia, de se tornar santo na presença de Deus. A adoração nacional. Ezequias convocou os maiorais da cidade, inclusive das tribos do norte, para estarem na casa do Senhor, para a reconciliação de todo Israel. Nesse momento de muita comoção, o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. A convocação do povo para a santificação, adoração a Deus e as reformas espirituais provocaram um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompendo com a idolatria.
Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Meus irmãos, a adoração foi nacional, ou seja, a nação quase por inteira estava ali para se arrepender e adorar o Senhor. O rei Ezequias convocou os sacerdotes, os levitas, convocou também os habitantes de Judá e também os habitantes de Israel, do reinado do norte, aqueles que não tinham sido trocados, que não tinham sido levados cativo. O rei Ezequias convocou todos e todos vieram à presença do Senhor com aquele sentimento de gratidão, sentimento de arrependimento. Vieram se arrepender, se prostrar perante o Senhor. E isso foi tão forte que o próprio rei, com seus assessores ali, com toda a casa real que estava ali, toda a sua monarquia, se prostrou também. Né? Eles se prostraram perante o Senhor como um sinal de arrependimento, um sinal de renúncia, buscando ali o perdão de Deus. Foram ali, de certa forma, oferecidos rituais, sacrifício, porque esse era o costume daquela época. Mas o que esse tópico aqui quer destacar é que o avivamento foi geral. Foi tanto que quando as pessoas voltaram para suas casas, eles quebraram. Né? Quebraram principalmente os postes ídolos da deusa Azerá, que ficava nos bosques, né? nas regiões de árvore. E ali o povo realmente se converteu de dentro para fora, né? Com um coração sincero. Não foi só uma coisa de ritualismo, não. Quando eles voltaram para suas casas, se desfizeram dos seus deuses e naquele momento ali, naquele período ali, daquele avivamento, realmente adoraram a Deus com seu coração puro, crente, acreditando no Deus de Israel. Aí o autor conclui esse subtópico dizendo que Deus ainda levanta líderes para promover avivamento, né? Reformas avivalistas na igreja. E essa é uma verdade, meus irmãos. Como é bom, como é uma bênção a gente está congregando num local e Deus enviar um pastor que consegue, um líder, né? Que consegue perceber a dificuldade daquela igreja e assim promover mudanças, promover atitudes que venham melhorar principalmente a vida espiritual da igreja. Quem cuida da igreja é Deus, é Ele que concede os pastores para promover, de certa forma, essa limpeza, essa renúncia, esse arrependimento, para que assim venha o avivamento. É bem verdade que os pastores têm seus chamados, têm seus perfis, têm suas maneiras de trabalhar, mas o que o autor aqui está dizendo é que Deus levanta homens e mulheres líderes, até mesmo num determinado departamento, para promover um avivamento. E quando isso acontece, a igreja cresce, a igreja se anima, o poder de Deus cai e há realmente ali a presença de Deus marcante na vida dos irmãos. E baseado aqui nessa atitude do rei Ezequias de promover aquele avivamento espiritual, nós podemos aqui destacar, falar de um desafio da igreja para os nossos dias, que é a falta de visão espiritual. Sim, meus irmãos, infelizmente nós temos algumas igrejas, alguns líderes que perderam a visão espiritual. Nós sabemos que a igreja ela é composta pela parte material e também a parte espiritual. O problema se dá quando a igreja abre mão do seu lado espiritual e só quer trabalhar o seu lado material. Aí o problema surge. Às vezes o líder, o pastor, até percebe o problema que está na igreja, mas não tem atitudes espirituais. E como é que a gente percebe isso? Quando uma igreja não tem mais campanha de oração, não valoriza mais os momentos de oração, valoriza muito os momentos de lazer, mas de oração não valoriza. Às vezes está passando por um problema, mas a igreja não jejuma mais. Não há também aquela pregação realmente que promova uma reconciliação, que divulgue o pecado e a condenação do pecado para que assim possa vir o arrependimento. Ou seja, é quando a pregação, o louvor, o viver da igreja está só para o lado material. Às vezes tem passeio, às vezes tem retiro, às vezes tem almoço, às vezes tem jantar, mas não tem campanha de oração, não tem campanha de jejum, não tem torre de oração, não tem palavra espiritual. Isso é um problema, é um desafio para os nossos dias. E para a gente vencer, a ideia é fazer igual o rei Ezequias fez. Perceber o problema
e convocar para atitudes e ações espirituais. E seguindo esse mesmo raciocínio, vamos responder uma questão relacionada com o tema de hoje. Quais as características de um verdadeiro avivamento? Bom, irmãos, principalmente no meio pentecostal, é muito comum a expressão culto avivado, igreja avivada, evento avivado, congresso avivado, crente avivado, né? Mas e aí? Quais são as reais, as verdadeiras características de um avivamento de verdade? Eu tenho aqui algumas dicas para você. Primeira característica: reconhecimento da situação errada. Toda igreja, todo departamento que precisa de um avivamento é porque com certeza está faltando alguma coisa. E a primeira característica para que um avivamento realmente aconteça e seja verdadeiro é aquela igreja, aquela comunidade, aquele departamento perceber a sua falha, perceber o seu erro. O próximo passo ou a próxima característica é o arrependimento. Percebeu o problema, se arrependeu. Meus irmãos, quando olhamos para a Bíblia, todos os verdadeiros avivamentos houveram arrependimento, tiveram arrependimento. Não tem como uma pessoa ser avivada, uma igreja ser avivada de verdade, se aquela igreja não se arrependeu do seu erro, não se arrependeu da sua falha. E esse é um grande problema no nosso meio. Tem muita gente pulando, chorando, até falando em línguas estranhas, mas não se arrepende do seu pecado. Isso aí não é avivamento, viu? Isso aí é fogo de palha. Terceira característica, mudanças reais, mudança de verdade. Percebeu o erro, se arrependeu, agora haverá uma mudança de verdade. Se você vai num congresso, numa festa, e lá você chora, você pula, você salta, você cai no chão, você fala em línguas estranhas, mas voltou para casa, você na outra semana já está no mesmo erro, não houve mudança de vida, você não foi avivado. Você pode até ter sido movimentado, mas um avivamento de verdade exige mudanças verdadeiras, mudança de atitude do que estava errado para o que é certo. E a quarta característica de um avivamento verdadeiro é a santificação e a adoração a Deus. Um crente avivado, uma igreja avivada, ela quer viver santa, ela não quer viver no pecado. Uma pessoa avivada, ela quer se santificar para que assim ela possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Bom, eu espero que essas características aí lhe ajude a responder essa questão e lhe ajude também caso você esteja buscando aí um avivamento para a sua vida. Como dica pedagógica, faça aí uma lista aí dos ocorridos aí, do passo a passo desse avivamento do rei Ezequias, como também de outros avivamentos da Bíblia. Vai ajudar aí os irmãos a entender quais são os componentes de um avivamento que realmente agrada a Deus. Bom, irmãos, conclua esse tópico, fechando aí a ideia, o raciocínio sobre a importância das qualidades espirituais do rei Ezequias, porque foram essas qualidades que ele tinha, da crença dele, que promoveu, que causou ali aquele avivamento. Fale também sobre a importância desse avivamento na história de Israel, porque é realmente isso que Deus espera da sua igreja, que Deus espera da nossa crença no nosso dia a dia. Irmãos, chegamos no segundo tópico. E nesse tópico nós iremos estudar um outro episódio ocorrido no reinado do rei Ezequias, que foi a tentativa de invasão pelo Império Assírio. Nós iremos conhecer como que se deu, o que o rei fez e como que Deus deu o livramento. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, o reino do norte, que fora levado para o cativeiro. Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Daí, com seu exército, sitiou Jerusalém e ameaçou o rei Ezequias. Por meio de seus oficiais, Senaqueribe usou como estratégia a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Bom, irmãos, esse subtópico inicia falando sobre o Império Assírio. O Império Assírio é o mesmo império estudado na lição anterior, na lição 10. Eu até lhe indico dar uma olhada na outra lição para você pegar ali algumas características. Na nossa aula anterior, tem muitas informações relacionadas a isso.
Mas o Império Assírio é um dos grandes impérios da Bíblia. Ele existiu ali cerca de 901 até o ano de 611 a.C. O fim do Império Assírio se deu ali com o surgimento, o crescimento ali do Império Babilônico. E o Império Assírio cresceu, né, e a forma do crescimento era invadindo cidades e tomando o poder daquela cidade, que chegou a tomar até o reinado do norte. Como nós sabemos, né, o reinado de Israel foi dividido em dois, Reino do Sul e Reino do Norte, que era o reinado de Israel. Então esse Império Assírio, agora que era Senaqueribe, que era o rei, não é? Juntamente com o seu capitão, o seu chefe do seu exército, que era Rabissaqué, vieram para tentar invadir Jerusalém, invadir Judá. E as características é bem interessante a gente observar, porque os motivos foram praticamente os mesmos, né? Ezequias, além de ter buscado ajuda no rei do Egito, né, no faraó da época, Ezequias também parou de dar tributo para o Império Assírio. Foi praticamente a mesma atitude do rei Oséias. Só que aqui tinha uma diferença. O rei Oséias, do Reino do Norte, era um desviado. Ele não era crente, mas o rei Ezequias era crente. E foi justamente essa diferença da crença, da espiritualidade do rei Ezequias, foi que lhe deu a vitória. Irmãos, e não foi uma vitória tão fácil, né? Para começar, o chefe do exército, Rabissaqué, que já havia destruído várias nações, várias cidades, aprisionado vários reis, agora ele chega diante de Jerusalém e traz ali a mensagem do seu rei, Senaqueribe, né, para o rei de Jerusalém, para o rei de Judá, que era o rei Ezequias. O rei Ezequias mandou ali os seus auxiliares para ouvir a proposta. E quando Rabissaqué chegou, ele chegou desafiando tudo, já dizendo logo para o povo não confiar no rei, não confiar na proposta religiosa, na pregação religiosa, não confiar na fé do rei e muito menos no Deus de Israel. E quando os chefes do rei Ezequias viu aquelas propostas, aquelas falas, pediu para Rabissaqué: moço, fala com a gente em aramaico, que a gente entende aramaico, não é? Só que ele preferiu falar em hebraico. Por quê? Porque o aramaico já era uma língua bem conhecida, mas não era ainda falada e conhecida por todos, principalmente pela pobreza, não é? Mas aí a intenção de Rabissaqué era justamente que as pessoas ouvissem, porque Rabissaqué estava falando todas aquelas afrontas em hebraico, na linguagem que o povo entendia. E a proposta foi pesada, os argumentos foram pesados. Realmente causou afronta, causou desestímulo naqueles que ouviram. O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. E isso levou o rei a consultar o profeta Isaías, e a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é um sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos. A mão protetora do Altíssimo nunca deixou o seu povo desamparado. Quando os representantes do rei Ezequias saíram daquela conversa, desceram da muralha, eles rasgaram as suas vestes, como um sinal de desespero, como um sinal de humilhação. E aí chegaram perante o rei Ezequias, contaram toda a história e disseram: olha, o império, esse mesmo império está aí, o império que derrotou várias cidades. Meus irmãos, Rabissaqué fez uma lista de todas as grandes cidades que eles haviam destruído. Aí o rei Ezequias teve duas atitudes espirituais muito boas. A primeira foi consultar o homem de Deus, consultar o profeta Isaías, que era um profeta atuante no reinado do sul, durante o seu reinado naquela época. E quando Isaías ouviu aquelas palavras que Isaías consultou Deus, Deus falou através do profeta Isaías e diz: olha, essa briga aí é minha, viu? Eu vi tudo, eu ouvi tudo e é eu que vou batalhar. Viu? Eu estou vendo tudo, eu estou ouvindo toda essa conversa aí, toda essa baderna, toda essa afronta aí, eu estou vendo. Daí, meus irmãos, o autor destaca aqui duas lições que nós podemos tirar desse episódio. Primeiro é que
Obedecer a Deus não é sinal que nós não teremos problema, viu? Mesmo crentes fiéis, mesmo obedecendo a Deus, podemos sim ter problemas, ter aflições, ter dificuldades. Mas o diferencial é que quando nós estamos crentes, como o rei Ezequias estava, a gente vence esse problema. A gente vence essa dificuldade. A outra lição que o autor destaca é que a mão poderosa de Deus não nos abandona, não nos desampara. Meus irmãos, Deus cuida da igreja, como eu já falei aqui. É Deus que cuida de nós. E quando nós estamos realmente com intimidade com Ele, com comunhão com Ele, crente de verdade, Ele não nos desampara. Deus não nos abandona. A sua mão poderosa sempre estará trabalhando ao nosso favor. Às vezes não é no nosso tempo, mas a mão de Deus sempre está protegendo e guardando o seu povo. E com a igreja não é diferente. Pode acontecer adversidade, podem acontecer perseguições, mas Deus continua trabalhando em prol do seu povo. Meus irmãos, baseado aqui nesse episódio que o rei Ezequias viveu, juntamente ali com a cidade de Jerusalém, podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é o problema do triunfalismo cristão. Nós temos alguns irmãos que, devido a promessas bíblicas, que Deus nos guarda, Deus nos protege, que a proteção de Deus está sobre nós, muita gente parte para o lado aí da crença do triunfalismo cristão, ou seja, ele acha que ele vai triunfar sobre tudo. O crente não pode adoecer, crente não pode ter problema. Isso é um desafio para os nossos dias. Uma das formas que a gente percebe isso é quando às vezes o crente adoece e acha que não precisa ir no médico. Adoece e acha que não precisa do remédio. Tem um problema e acha que não precisa ir num advogado. Ou até mesmo passa a acreditar que a presença de problema na sua vida, ou até mesmo enfermidade, isso aí quer dizer que ou é porque está em pecado, ou porque está sendo perseguido por demônio. Meus irmãos, precisamos superar esse desafio, porque o crente passa sim por dificuldade, mesmo obedecendo a Deus. Não é? E uma das formas da gente superar esse desafio é se comportar como o rei Ezequias. Saber que está crente, saber que está firme e quando a situação chegar, apresentar para Deus. E continuando nesse mesmo raciocínio, nós iremos responder a segunda questão relacionada com o tema de hoje. Como saber a hora certa de usar os meios materiais e os meios espirituais? Nós sabemos que a nossa vida cristã, ela envolve isso, Ela envolve ir no médico, mas também envolve orar, não é? Envolve consultar alguém, pedir uma ajuda humana, mas também envolve buscar a Deus. E aí, como saber a hora certa de utilizar os recursos materiais e a hora certa de utilizar os recursos espirituais? Eu tenho aqui uma dica para você. A primeira dica é: mantenha a sua espiritualidade e comunhão com Deus, porque a orientação de Deus para o que você deve fazer vai vir daí, viu? Então a primeira dica é termos a nossa espiritualidade com Deus, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus em dia. Ou seja, precisamos estar crente de verdade. A segunda dica é consultar a Deus, meus irmãos, principalmente em oração. Está com enfermidade, está doente, precisa fazer uma cirurgia, converse com Deus. Precisa fazer um tratamento, busque direcionamento de Deus, busque resposta de Deus. Se você precisa ou não fazer esse tratamento, se Deus quer te curar, se Ele vai te curar através de uma ação miraculosa, ou Ele vai te curar pela medicina, através dos médicos, ou seja, se você vai fazer uso ali dos recursos materiais. Consulte a Deus. Você, com uma vida espiritual em dias, com a comunhão com Deus realmente de pé, Ele vai te responder. A terceira dica é você estar pronto e, ao mesmo tempo, sensível para perceber a resposta de Deus. A resposta de Deus pode vir principalmente pela Bíblia, pela pregação da palavra, mas pode vir também por um sonho, por uma visão, até mesmo o Espírito Santo usando alguém com o dom de profecia, tá? Então esteja atento, esteja sensível e aí obedeça, viu? O que Deus lhe recomendar, o que Deus lhe falar, aí você vai atender. Ou fazer uso do material, ou fazer uso do espiritual. Como dica pedagógica,
Faça aí uma lista aí, organiza aí o nome de algumas cidades, algumas regiões que o Império Assírio destruiu, para que assim os irmãos possam entender ainda mais o comportamento de desespero das pessoas, inclusive do rei, que foi buscar a presença de Deus, temendo a morte, temendo ser preso e levado cativo pelo Império Assírio. Bom, irmãos, conclua esse tópico, fechando aí o raciocínio que as dificuldades, os problemas acontecem mesmo quando estamos sendo fiéis a Deus. Mas conclua também abordando que a nossa atitude de fé, a nossa atitude de crença é que vai promover o agir de Deus, até mesmo em livramento, o agir de Deus ao nosso favor. Olha só, irmãos, chegamos no terceiro tópico e nele nós iremos estudar ali o episódio do segundo ataque do Império Assírio, que foi o episódio que envolveu as cartas, a oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. O rei Senaqueribe passou um aperto lá, passou uma dificuldade, e aí Rabissaqué voltou novamente para afrontar. E dessa vez ele veio mais audacioso, que é o episódio da carta, né? Ele trouxe uma carta com muita afronta, com muita humilhação ao rei Ezequias e ao povo de Deus. Rabissaqué, ele chegou a usar uma expressão dizendo que eles doaria 2.000 cavalos se o rei Ezequias tivesse pelo menos soldados para botar nesses cavalos para guerrear contra eles, né? Olha, nós ainda te damos ainda 2.000 cavalos só para tu poder guerrear contra a gente. Um outro argumento também de Rabissaqué foi dizer que o Império Assírio estava ali cumprindo ordem de Deus, cumprindo o mandado de Deus. Já pensou, meus irmãos, a ousadia desse império? E é bem verdade que eles estavam, de certa forma, em alguns momentos, era Deus que estava conduzindo, mas ali não era. Mas eles apelaram até para essa área religiosa. Rabissaqué chegou a dizer que se eles não se entregassem, eles iriam se alimentar, iriam comer do próprio cocô, né, das próprias fezes e beber as suas próprias urinas. Analisa aí, meus irmãos, o nível de afronta do chefe do exército, representante ali do rei Senaqueribe. E aí, o que Ezequias fez? Pegou aquela carta e agora ele teve a sua segunda atitude espiritual louvável nesse episódio. Ele foi, se curvou perante Deus, agora ele não foi no profeta mais não, agora foi ele Deus. Se curvou perante Deus e disse: Deus, aqui estão essas cartas aqui, ó. Leia aí, Deus. Vê aí, Senhor. Vê o que esse homem disse de tu. O que esse homem disse? Tu é o Deus Todo-Poderoso, tu é o Senhor. Veja aí o que ele está dizendo. Realmente ele estava com medo, realmente ele estava temendo, porque o Império Assírio realmente era um império, era o maior daquela época, era um império muito grande, muito malvado, devastador, e as ameaças chegaram. Porém, ele foi buscar ajuda no lugar certo, na presença de Deus. E ele entrou na presença de Deus, se humilhando e exaltando a Deus, se rebaixando, mesmo sendo um rei. Ele entrou se rebaixando e engrandecendo a Deus. E daí vem uma lição para nós. Como nós estamos entrando na presença de Deus? Ou nós estamos entrando na presença de Deus quando o problema chega? Ou estamos tentando resolver com o nosso braço, com a nossa força? O rei Ezequias entendeu que aquela afronta, aquele problema, ele precisava de Deus. E ele entrou na presença de Deus em oração, em súplica e em clamor. E Deus ouviu a sua oração. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que ele estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe, pois aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma,
o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Irmãos, Deus respondeu para o rei Ezequias que ele estava vendo, que ele estava lendo, que ele leu aquelas cartas, que ele ouviu aquelas palavras. Deus falou para o rei: fique tranquilo, que essa briga aí é minha. Ele não está afrontando, não é só você não. Ele está afrontando o Deus verdadeiro, o Deus criador do universo, o único e verdadeiro Deus. Ah, meus irmãos, quando Deus decide entrar na batalha, aí a vitória é garantida. Aí pode ser o maior império, pode ser o maior exército do mundo, pode ser o mais poderoso que for. Quando Deus entra na batalha, aí não tem quem possa vencê-lo, não é? Ele enviou um anjo, apenas um anjo, né? Chamado aqui de anjo do Senhor. Matou ali 185.000 soldados. Analisa aí essa situação, né? O chefe do exército levantando, acordando pela manhã, porque esse episódio ocorreu numa noite, e quando ele olha, está praticamente ali todo o seu exército morto. E Deus não matou ele não, o anjo não matou ele não, que era para ele poder ver, para ele poder aprender que o Deus dos exércitos, o Senhor, o Todo-Poderoso, não pode ser afrontado. Ele viveu para ver o agir de Deus. O autor fala aqui também do cumprimento da promessa bíblica, né, do que Deus falou, que o rei Senaqueribe também não teria um fim muito bom. E o fim dele foi trágico. Com aquele episódio, Senaqueribe voltou para a Síria e em um determinado dia, em que ele foi ali no templo idólatra, né, no templo do seu Deus, os seus filhos lhe tiraram a vida. Mataram ele e fugiram. E aí um outro filho dele assumiu o reinado. O rei Ezequias, meus irmãos, passou aqui um aperto danado. Passou um medo muito grande, porque ele era ser humano. Mas acima desse medo, acima dessa angústia, acima desse pavor, estava a confiança em Deus. E daí vem a reflexão: como está a nossa confiança no agir de Deus? Como está a nossa confiança em Deus para acreditar de verdade que Deus vai operar e agir em nosso favor? Fica aí essa meditação. Irmãos, baseado aqui na atitude do rei Ezequias, nós podemos destacar mais um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a falta de consulta a Deus. A nossa vida, muita gente entende e sabe que a vida do cristão tem dificuldades. Jesus disse que nós teríamos aflições. Agora, esse desafio aqui, ele surge quando diante dos problemas e das dificuldades, nós partimos primeiro para o material ao invés do espiritual. Ou seja, nós vamos no médico, nós vamos consultar, nós vamos no advogado, nós vamos no judiciário, nós consultamos até aquele amigo que não é crente, menos a Deus. Isso é um desafio, meus irmãos, para os nossos dias. Precisamos sim priorizar Deus. Podemos ir no médico? Sim. Podemos ir numa empresa resolver um problema? Sim. Podemos buscar ajuda com amigos? Sim, meus irmãos, podemos sim. Mas primeiro temos que buscar em Deus. Afinal de contas, é Deus que conhece tudo, é Deus que sabe de tudo e através do Espírito Santo é Ele que cuida de cada um de nós. Então, uma solução para esse desafio é a gente entender que Deus está no controle de tudo, conhecendo tudo, vendo tudo, lendo tudo, ouvindo tudo. E aí a gente conversando com Ele, a gente vai conseguir superar os desafios da nossa vida cristã. E aí, irmãos, seguindo nesse mesmo raciocínio, vamos responder a terceira questão relacionada com o tema de hoje. Como fazer uma oração que realmente Deus atende? Nós temos irmãos, a maioria, né, até sabe que precisa orar, mas às vezes fica com dúvida. Como fazer uma oração que Deus realmente vai ouvir, que realmente vai agradar a Deus? Eu tenho aqui algumas dicas para você.
Primeiro, a oração tem que ser sincera, tá? Entre na presença de Deus, sem agasalhos, sem máscara, sem rituais. Entre com seu coração sincero. Entre realmente em oração com Deus, sendo você, tá? Seja você, seja sincero. Se você está feliz, entre feliz. Se você está triste, entre triste. Está abatido? Entre abatido. Mas entre na presença de Deus em oração, mas com uma oração sincera. A segunda dica é: tenha uma oração, um momento com Deus realista. Um momento de verdade. Contando para Ele como você está, o que você está passando, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Não adianta você querer inventar uma outra situação, porque Deus conhece o teu coração. Então a segunda dica é: tenha uma oração com Deus realista e direta, tá? Sem farisaísmo, sabe? Sem enfeite. Seja direto com Deus. Fale para Ele o que você está passando, o que você está vivendo, que será mais fácil dele atender. E a terceira dica é: entre em oração com Deus, mas entre confiante. Demonstre com a sua alma, com o seu coração, com o seu interior, que você realmente está orando ali porque você confia nele, porque você espera dele o agir, o livramento. De nada vai adiantar. É perca de tempo se você entrar em oração sem confiar que Deus vai resolver, sem se entregar mesmo de corpo e alma. Bom, eu espero que essas dicas ajudem a você a ter uma oração que realmente Deus atenda, que realmente mova a mão de Deus. Como dica pedagógica, você pode fazer uma lista de várias orações ou de mais algumas orações aí que Deus atendeu. Orações sinceras que pessoas fizeram, não é? E assim Deus atendeu, como ele atendeu a oração do rei Ezequias. Você pode concluir esse tópico destacando a importância da oração do rei Ezequias, da sinceridade dele, não é? Da confiança dele em Deus e destacando também o agir de Deus em prol de uma oração com um coração contrito, o agir de Deus em livramento do seu povo. Olha só, irmãos, já chegamos na conclusão da nossa lição. E é aqui na conclusão, que o autor faz o fechamento do que foi estudado. Vamos ver aí o que ele colocou. A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confia nele mesmo diante do medo e da insegurança. Bom, irmãos, de início aqui o autor faz uma abordagem sobre a questão da afronta a Deus. E é interessante a gente entender que a resposta de Deus diante da afronta, lá no Antigo Testamento era de uma forma e hoje é de outra, tá? A resposta de Deus ali no Antigo Testamento diante de uma afronta era iminente. Hoje, a resposta de Deus, a punição de Deus, que o autor fala aí, né, que ninguém afronta Deus sem ficar impune, não é? A principal punição de Deus está reservada para o futuro, que é a condenação eterna. Porém, isso não priva Deus, viu? De hora por outra, ele permitir que algo aconteça para que essa pessoa possa entender que afrontou o Deus Todo-Poderoso e que ele não se permite ser humilhado por ninguém. O autor destaca aqui também a questão da diferença, né, da qualidade do reinado do rei Ezequias. Realmente, meus irmãos, foi um reino justo, um reino bom, um reinado de prosperidade. Primeiramente, porque Ezequias era crente. Daí, meus irmãos, a gente pode ver cumprido aqui o texto bíblico que diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E a alegria do povo aqui se deu principalmente em duas situações, né? Dois motivos. Primeiro, o avivamento que foi proporcionado ali, organizado pelo rei Ezequias, mas também o livramento de vida ali perante o Império Assírio. Ô, meus irmãos, como é bom ser liderado por um líder crente,
um líder que tem intimidade com Deus, um líder que tem temor de Deus. Assim como a nação prosperou, a igreja também prospera. Quando é liderada por um homem de Deus, quando é liderada por alguém que realmente tem intimidade com Deus, que é direcionado por Deus. Aí o autor encerra aqui fazendo uma citação, dizendo que Deus sempre ouve a oração de alguém que tem um coração contrito, um coração entregue a Deus. Essa expressão sempre ouve, aí vai depender muito do ponto de vista, porque se o ouvir aí for agir, o agir de Deus não acontece sempre que a gente ora. Precisamos entender isso, porque a vontade de Deus não é a nossa vontade, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Agora, se a expressão ouvir aí for escutar mesmo, sim, Deus sempre ouve, sempre escuta a oração de um justo. Ouvir, ele ouve. Escutar, ele escuta, porque ele sabe de tudo. Ele vê tudo e ele está presente em todos os lugares. Só que aí ele vai agir no momento certo, no tempo dele, na hora dele. E o nosso papel, assim como o rei Ezequias, é entrar confiante na presença dele. É entrar confiante que ele está vendo e que ele vai agir na sua hora, no seu momento. Uma outra questão, meus irmãos, que é importante falar aqui, é justamente a arrogância assíria, Porque o Império Assírio, em determinado momento, foi sim usado por Deus. Nós aprendemos na lição de domingo passado que o Império Assírio foi usado por Deus para punir o reinado do norte, o reinado de Israel. Mas e aí? Por que Deus estava usando o Império Assírio contra Israel e não estava usando contra o Judá, o reinado do sul? É justamente aí que está a diferença. O ataque a Judá já foi uma atitude de arrogância, já foi uma atitude mesmo de, podemos dizer assim, de boçalidade do Império Assírio. A ganância por tentar conquistar todo o mundo, por tentar conquistar todo o território. E uma das provas que realmente foi ganância é que eles foram afrontando principalmente o rei que era crente e também o Deus daquela nação, o Deus dos exércitos. Aí, meus irmãos, aí partiram para o lado errado, como alguns costumam dizer, aí eles pularam o córrego, Porque Deus não aceita ser afrontado por ninguém. Pode ser o crente que for, pode ser a pessoa mais espiritual do mundo. Se ele partir para esse lado da arrogância, se ele partir para o lado de achar que é ele que manda em Deus, como foi aqui o Império Assírio, meus irmãos, perde a batalha e a derrota é garantida. Bom, para fechar aqui a conclusão, fechar aqui o nosso raciocínio na aula de hoje, nós aprendemos que um verdadeiro avivamento é possível, mas principalmente quando o líder é crente, quando o líder está direcionado por Deus, E assim como aconteceu aquele avivamento, é possível acontecer hoje também na igreja. Nós aprendemos que nem sempre, quando nós estamos obedientes a Deus, só vai ter bonança, pode ter problema, mas assim como Ezequias confiou em Deus, nós também devemos permanecer confiante. Bom, irmãos, chegamos ao final da nossa lição e eu sou muito grato pela sua presença aqui. Sou muito grato porque aqui, em toda lição aqui, nós estamos tendo cerca de 60, 70 alunos sempre vindo aqui aprender conosco. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua audiência. Eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, dê o like e compartilha. Compartilha para que outros também possam ser abençoados com essa aula. Informar também que nós estamos nas redes sociais, certo? Tem aí o nosso Facebook, onde nós fazemos postagem durante toda a semana, antes da aula. Postagem em texto e também em vídeo sobre a lição. Tem também aí o nosso Instagram, onde postamos também sobre as lições, sobre a aula que vai ser dada no próximo domingo. E você pode contar também com o nosso WhatsApp, caso você precise entrar em contato para a gente ministrar na sua igreja, um comentário, um fechamento, um encerramento de trimestre ou até mesmo um seminário de escola bíblica. Certo é, meus irmãos, que eu fico muito feliz por vocês terem vindo até aqui
estudar conosco. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Aquilo que eu não falei aqui, aquilo que eu não tive condições de abordar, que o Espírito Santo alimente a sua mente. Que o Espírito Santo trabalhe no teu intelecto e com a unção dele na tua vida, a sua aula vai ser uma bênção e com certeza a sua igreja terá mais um aprendizado. Que Deus em Cristo te abençoe.